Amém e amém, graças a Deus. Hoje nós queremos falar, você já sabe o assunto, sobre a peneira de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, ou quiser acompanhar aqui no telão, Isaías capítulo 30, a partir do 27. Opa, celular querendo fugir da mão. Isaías capítulo 30, 27 ao 29. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo em ira. Fala comigo, ardendo em ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria. Fala aí, fúria. Suas palavras consomem como fogo. Seu sopro é como inundação que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com a sua peneira, fala aí, com a sua peneira. Então Deus tem uma peneira, amém? Com a sua peneira separará as nações para destruição, colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas, diga glória a Deus que tem esse mas. Fala aí, glória a Deus, tem o mas. Verso 29 diz: mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas sagradas. Vocês se alegrarão, como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. Amém, glória a Deus por isso. Um dos últimos capítulos da humanidade, da história da humanidade, está se passando em nossos dias. Como igreja, eu e você somos Atos capítulo 29. Você sabe por que eu e você somos Atos capítulo 29? Porque na Bíblia o livro de Atos tem 28 capítulos, e nós somos o capítulo 29, foi o tema da formatura, turma da Vanessa, né, no seminário. Então nós somos a continuidade da obra que Cristo nos confiou a realizar em nossos dias. Diante dos nossos olhos, vemos as profecias se cumprindo claramente. Não há dúvidas sobre as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Você tem alguma dúvida das profecias? Algumas delas, pestes, pragas, doenças, vírus dos mais variados. Apenas em nossa cidade aumentou em 400% a procura por médicos, atendimento médico nas UPAs, nos postos de saúde, nos hospitais públicos, sem contar as clínicas particulares. Isso de alguns dias para cá, um aumento de 400% não é normal. É assustador pensar que lepra, é assustador pensar num surto de lepra ou de sarna assolando as pessoas nos dias de hoje. Você não assusta? É assustador pensar nisso. Mas tivemos informações de pastores amigos que em São Paulo, em alguns locais de São Paulo, está acontecendo surto de lepra e de sarna. Agora, se uma pessoa está contaminada pela bactéria da lepra, mesmo que ela não saiba, outro o abrace e depois viaja, em seguida viaja, imagina que ela foi no aeroporto, ela contraiu a bactéria da lepra,
e ela deu um abraço, ela não sabe que está contaminada. E a pessoa que abraçou, ela vai contrair essa bactéria. E rapidamente, 40 minutos, 1 hora, 2 horas de voo, ela está em qualquer lugar do Brasil e ela vai abraçar outras pessoas, vai tocar em outras pessoas e essas pessoas serão contaminadas. Da mesma forma com a sarna, o ácaro transmissor vai agir da mesma maneira, passando de pessoa em pessoa. E o que eu estou dizendo nessa noite é que eu não quero causar impressão e assustar. Para isso nós já temos os telejornais que quem assistir fica apavorado. E o objetivo meu não é assustar, não é apavorar, mas você vai ouvir até o final, você vai ver que há uma esperança, assim como tem um mas no texto que nós lemos agora há pouco. O que eu quero fazer é tão somente alertar para uma possibilidade real, que assim como esse vírus H3N2, H1N1, vírus Covid, estão se alastrando, esses primeiros que eu falei, desses vírus, eles se alastraram em poucos dias no Brasil inteiro. Começou no Rio de Janeiro, de repente São Paulo, Rio, Bahia, todo lugar, todos nós, minha família toda foi afetada por esse vírus. Inúmeras pessoas que nós estamos orando aqui, esses atendimentos nas UPAs, também é por causa desses vírus, além do Covid. E é assustador pensar que com a mesma probabilidade que um vírus se alastrou, a bactéria da lepra, ou então o ácaro da sarna, ela pode se proliferar por toda a nação em poucos dias. Eu não desejo que isso aconteça, que fique bem esclarecido. O que eu quero dizer é que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, ontem, se não me falha a memória, aconteceu um tornado, e você diz, mas é normal, tornado, furacão, tempestades extratropicais nos Estados Unidos, a gente vê direto, no verão, em lugares quentes. Aconteceu um tornado em umas regiões mais frias dos Estados Unidos. Nunca na história daquele país ouviu-se falar de um tornado acontecendo em pleno inverno, num local que as temperaturas chegam a 10, 20 graus negativos. Você acha que isso é normal? Os meteorologistas disseram que não é normal. O que está acontecendo? O mundo está passando pela peneira de Deus. Vamos voltar para o texto bíblico. Ele começa dizendo, vejam, no versículo 27 diz, vejam, o Senhor vem de longe. Quando a palavra diz vejam, significa que é algo visível, algo perceptível, é possível entender, é possível ver o que está acontecendo, e é o que o texto diz, vejam, observem, estejam alertas, atentos, porque dá para perceber o que está acontecendo em nossos dias. Aí ele segue no texto dizendo, vejam, o Senhor vem de longe, é algo que podemos ver, e o que é visível que nós podemos ver na sequência do texto aqui? A ira de Deus. O texto diz que o Senhor vem ardendo em ira, as suas palavras consomem como fogo. Veja, é algo que nós precisamos estar alertas, e a Bíblia não está falando no sentido figurado. Eu tenho falado muito sobre a ira de Deus, e ela é um dos atributos, uma das qualidades
que pertencem a Deus. A ira de Deus, ela está sendo manifestada. Porque Deus está irado. Por que Deus está irado? Por causa da maldade humana. O pecado, ele não pode ficar impune. A injustiça não pode ficar impune. Não há como ficar impune, porque se fosse, Deus não seria Deus, seria mentiroso. Veja o que diz em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu. Veja, ela se revela. Na outra versão diz, a ira de Deus, ela se manifesta, é algo visível, é algo que nós percebemos, é algo que nós vemos o agir de Deus. Essa ira, como? Por quê? A sequência do texto, eu vou ler do início novamente, diz assim: a ira de Deus se manifesta do céu, contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que vemos em tribunais é a injustiça imperando. O justo é mantido preso, enquanto ladrões, bandidos, genocidas estão soltos pela lei. Isso é injustiça. A injustiça em nossos dias, o amor ao pecado, a multiplicação da iniquidade, e muitas vezes dentro do próprio povo que se chama povo de Deus, a sensualidade, a malignidade está presente onde há falta do temor. Então a ira de Deus, ela se manifesta. É por isso que o texto de Isaías, ele deixa bem claro: vejam, o Senhor vem ardendo em língua, suas palavras são como chamas de fogo. Meus queridos, Deus, ele não desce com uma espada para lutar contra demônios, para bater na cabeça de ninguém, não. A palavra do Senhor, ela é como um fogo consumidor. Assim como a mesma palavra criou tudo e faz milagres acontecerem, traz à existência as coisas que não existem, essa mesma palavra, quando Deus se ira, ela traz morte, destruição, catástrofe, porque a ira dele está sendo manifestada. E o texto deixa bem claro essa maneira. É através das pragas, das doenças, vulcões, ciclones e tudo mais. O que aconteceu aqui na Bahia também não é normal, e nós oramos, contribuímos, porque nós nos compadecemos, e tem que haver essa compaixão, mas nada disso é normal. É um acúmulo de acontecimentos no mundo inteiro. Então a ira de Deus, ela está sendo manifestada desde os céus, porque ele vem ardendo em ira, e as suas palavras são como fogo devorador. Agora, como é a peneira de Deus que fala aqui no texto bíblico? Veja só, no verso 28 diz: com sua peneira. Então Deus tem uma peneira para peneirar as pessoas, peneirar as nações dentro da sua ira, porque é no contexto de ira que ele fala. E para nós entendermos o que é esse peneirar, eu trouxe aqui uma peneira lá de casa, e eu conversei com o Naldo para tirar todas as dúvidas. O Naldo é pedreiro, e apesar de ser usada na construção civil esse tipo de peneira, quando nós vamos na loja comprar, essa mais grossa é peneira de feijão, e tem a mais fina, que é a peneira de arroz. Até hoje ainda nos interiores, não nas grandes fazendas, lá já é tudo automatizado. Mas o que acontece quando Deus escrevera num contexto agrícola? O que acontece? As pessoas pegam a peneira, eu vou tirar um pouquinho do microfone aqui, por exemplo, o agricultor, ele colheu feijão, já vi muito isso, meus avós plantavam, já vi aqui, você deve ter visto também, e eles amontoam o feijão em uma lona, aquelas lonas no chão. Pronto, obrigado. Eles amontoam, tem que ser aqui, ó.
você aqui. Opa, obrigado. Eles amontoavam todo o feijão assim no chão, aquele colhido com as vagens dentro ainda, e muitos um pedaço de tala, alguma coisa assim. E depois, eu lembro muito bem que, se eu não me engano, até já fiz isso, tem uma vara longa, um pedaço de corda e uma outra vara menor, que a pessoa bate para debulhar, para tirar, fica batendo aquele feijão que está ali no chão, e depois dele bastante quebrado aquelas vagens, então é colocado na peneira e é feito este movimento ao vento. E pega. Obrigado, Francis. O que é feito dessa forma? O vento, ele leva a palha para longe e fica somente os grãos ficam ali na peneira. É uma maneira de separar a palha dos grãos, de separar o que presta e o que não presta. Em outras parábolas, Jesus diz que essa palha, ela será queimada no fogo. Então, quando Deus diz aqui na sua palavra que Ele tem essa peneira, e Ele está fazendo isso aqui com as pessoas, com as nações, significa que o juízo dele está sendo derramado dessa forma. O que presta fica na peneira e será colocado para a vida eterna junto do Pai. O que não presta entra em combustão, pega fogo e vai para o lago que arde em fogo e enxofre. Agora vamos olhar no contexto de nação. O que diz aqui o texto que Deus pega as nações, só para você raciocinar comigo. Veja só, reflita um pouquinho. Quantas nações, reflita, é atualidade. Quantas nações foram entregues ao comunismo hoje em dia? Nós temos Venezuela, nós temos Argentina, vários outros países na América do Sul, nós temos países da Europa que já se venderam ao comunismo, aos chineses, ao comunismo em si, países como que outrora foram berço do avivamento. Holanda, eu lembro há muitos anos, tudo que é de ruim começa na Holanda, tudo que é de ruim, de iniquidade, de pecado, prostitutas, mulheres nuas em vitrines para que homens passem, leis que permitem ter relações sexuais em praças públicas, uso de drogas em público, e isso depois se alastrou por outros países também. Então e esses países, como que eles estão hoje? Como que eles estão hoje? Observe a situação econômica da Venezuela. Você tem ouvido falar? Olha o que Deus diz aqui na palavra que Ele faz com essas nações. Veja só, separará as nações para destruição. Como que está a situação das pessoas nesses países? Nós temos falado que o Brasil é o último país da resistência. Olha como é a situação de pessoas na Coreia do Norte. Países europeus, faltando combustível, faltando alimentos, tem dinheiro, mas não tem grãos, não tem cereais, não tem carnes, estão faltando. Deus, na sua peneira, está separando as nações, estão voando como palha para sua destruição. E quando nós falamos de países, nós temos que lembrar que em um país existem pessoas, que é o mais importante. Então pessoas estão indo à destruição por causa da peneira de Deus. É uma verdade que não pode ser ignorada diante deste texto bíblico. Agora olha para o seu irmão
Fala com convicção. Há uma esperança. Há uma esperança. Aleluia, há uma esperança. Aqui no verso 29, diz que o povo de Deus se alegrará nele. Veja só o que o texto diz: mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas festivas. Vocês se alegrarão, como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, no monte do Senhor, que era para cultuar lá no templo. Vão se alegrar. Diz que o povo de Deus vai se alegrar, que eu e você vamos nos alegrar com a desgraça alheia? Jamais, jamais se alegrar com a desgraça de quem está sofrendo, com a desgraça de quem está indo à destruição. Não é esse tipo de alegria que ele está falando aqui. Ele está falando que nós nos alegraremos, e a esperança é porque chega uma hora em que Deus começa a fazer a separação. Eu desde ontem eu estou falando na meditação da igreja, nos grupos, falei sexta, sábado, e falei hoje de novo sobre essa separação entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E eu acredito, e eu estou fazendo isso, orando: Deus, poupa o teu povo. Quando nós olhamos para as pragas no Egito, a partir da quarta praga, o povo de Deus não foi atingido. Deus separou. Nós olhamos, muitos irmãos, inclusive nossos parentes, amigos, pegaram Covid, estão sendo assolados por esses outros vírus, essas outras viroses. Mas eu peço ao Senhor, como eu falei, eu não desejo, eu espero estar 100% ou 1000% errado em se alastrar essas outras pragas que eu falei, de lepra e sarna. Mas se acontecer, porque não é o meu desejo, a minha oração é que daqui para frente Deus separe a sua igreja, Deus faça esse tipo de separação. Há uma promessa no texto de em Mateus, fugiu o texto aqui, mas tem o texto de Malaquias, que eu postei ontem. Ainda uma vez, mais uma vez, eu farei a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Senão, não haveria esperança para ninguém. A única esperança, o céu, seja qual for a enfermidade. E ainda que vier, nossa esperança é o céu. Mas há uma esperança, porque a Bíblia diz que nós nos alegraremos em Deus. A nossa alegria está no Senhor. Ele é a força. Ele fala aqui de quem congrega, de quem vai em peregrinação para o monte do Senhor, porque era onde estava o tabernáculo, quando foi escrito, e posteriormente teve o templo, o culto, lugar de culto. Vocês se alegrarão dessa mesma maneira. Nós não viemos aqui entoar cânticos tristes, mas de exaltação a Deus, que exaltam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nós nos alegraremos em Deus, e teremos também, não diz no texto, mas toda a Bíblia nos orienta a isso, a ter compaixão, pesar pelas pessoas que estão sofrendo. Por isso eu nunca parei de ir na rua, a não ser no tempo que eu estive em repouso por causa da cirurgia, que não tinha como sair mesmo. Mas eu nunca deixei de levar uma palavra, de orar pelos enfermos. Hoje mesmo, isso não é para vangloriar, mas foi algo que eu creio que Deus ministrou. Eu e o pastor João fomos ali na UPA orar pelas pessoas, queremos fazer isso
diariamente, não só lá, pode ser orado de casa também, porque nós precisamos nos compadecer das pessoas, mas existe um juízo sendo derramado, uma ira de Deus sendo derramada sobre o planeta. Como eu falei, nós estamos assistindo o último capítulo da história da humanidade. Esse capítulo nós estamos vivenciando, está passando diante dos meus olhos, diante dos nossos olhos. Então vamos orar, vamos evangelizar e mostrar o que Deus está dizendo, o que Deus está falando. Há uma esperança. Vocês entoarão um cântico de alegria, vocês entoarão, fala para o seu irmão, você entoa cânticos de alegria. Agora fala assim, você entoará um cântico de alegria, mesmo diante do juízo de Deus, porque você tem uma aliança com o Senhor. Você tem uma aliança com o Senhor. Lá em Apocalipse, Deus promete fazer novamente a diferença. Eu já preguei várias vezes o que vai acontecer durante o período tribulacional. As pragas que até então existem não são para comparar com o que vai acontecer, e eu creio piamente que eu e você não estaremos aqui. Você crê nisso? Mas aqueles que se converterem, os que estão desviados, os não vigilantes, como diz na parábola das 10 virgens, vários teólogos, eu também sou teólogo, acreditam que ali ele está falando dos desviados que vão ficar, aquelas virgens imprudentes. E quando nós olhamos para o contexto da atualidade, existem talvez mais pessoas fora da igreja que já passaram, e eles estão desviados literalmente na prática do pecado, desviados do caminho de Deus, e Jesus voltando agora, nesse momento exato. A igreja, quem está aliançado sobe, os outros ficam. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse que vai acontecer coisas terríveis, mas vai chegar uma hora ali, em que Deus vai começar a separar, dizer, com aqueles que são selados por mim não, porque eles vão se voltar para o Senhor, amém? Então, esses, Deus fará diferença, e essa é a oração para que hoje Deus comece a fazer diferença. Poupa o teu povo, Senhor, não deixa que sejam atingidos pelas pragas, pelas catástrofes, pelo que vem aí pela frente, que nós estamos entrando em anos difíceis, estamos vivendo os últimos dias, a última hora do Senhor para nossas vidas. E se você não tem uma aliança ainda, faça uma aliança com o Senhor agora, não perca mais o seu tempo. Em Mateus 26, 27 e 28, fala da aliança que Jesus fez, diz assim, em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Há uma aliança eterna para aqueles que entram em aliança, mas observe que Jesus não diz, esse é o sangue da nova aliança, feita do meu sangue por todos. O texto é claro, ele diz, é derramado em favor de muitos. Imagine que esse lado aqui da igreja tem a maioria das pessoas, dá para ver, está mais ou menos metade, mas imaginemos que seja uma ampla maioria de pessoas aqui, do que do outro lado. Eu não posso dizer aqui estão todos, aqui está a maioria, muitos, e aqui tem pessoas. O texto diz que a aliança do Senhor, testificada com o sangue dele na cruz do Calvário, é em favor de muitos. Significa que outros muitos, outros tantos, não recebem essa aliança, não querem entrar em aliança com o Senhor. E quem não entra em aliança, ele não está debaixo da mão poderosa do Senhor, para estar debaixo da proteção e ter a sua vida eterna garantida. Então, se você não tem uma aliança com o Senhor, este é o momento.
E você que está aqui, você que está na sua casa, você pode também entrar nessa aliança agora, se arrependendo dos seus pecados. Coloque a mão no seu coração, onde quer que você esteja, e faça uma aliança com o Senhor. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de se voltar para o Senhor. Repita comigo dizendo assim: Senhor, eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Me perdoa, porque eu me perdi, eu não segui a tua palavra, mas eu quero voltar para o teu caminho. Lava-me com o sangue de Jesus Cristo, e eu confesso com meus lábios que Ele é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me ensina, me ajude a viver debaixo do senhorio do Senhor Jesus, porque eu quero ser um servo, uma serva que te ame acima de tudo e acima de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.